Salve galera, boa noite. Thiago Diniz para mais um vídeo no canal. Nós estamos estudando aqui no canal o livro Código de Honra, 10 Virtudes para uma Vida Relevante, que foi escrito pelo Rinaldo Seixas, o apóstolo Rina da Igreja Bola de Neve. Amém? É um livro muito bom e eu recomendo essa leitura para vocês. Nós estamos estudando aqui no canal. Vamos estudar hoje o capítulo 3, Integridade. Nós já estudamos o capítulo 1, Você é aquilo em que você crê. O capítulo 2, o amor como a base do caráter, e hoje vamos falar sobre integridade. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link da playlist na descrição. Você assiste, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Também vou deixar na descrição o link do grupo do Telegram. Acessa lá o Telegram, lá eu tenho postado conteúdos diários, devocionais, versículos, estudos, tudo relativo à nossa vida cristã, tudo aquilo que remete para nos ajudar, nos edificar. Eu tenho postado ali, eu e minha esposa temos colocado. É uma forma que eu encontrei também de achar mais proximidade de vocês. Ali vocês vão ter ali acesso direto ao meu Telegram também. Vocês vão poder conversar comigo no privado. Vocês vão me deem feedback de conteúdo, aquilo que eu estou postando, aquilo que eu posso postar. Aquilo que vocês gostariam de ver mais no canal, até sobre o canal do YouTube. Amém? Não deixe de entrar lá, o link vai estar na descrição desse vídeo. Amém? Em nome de Jesus. Então, para a gente prosseguir aqui no canal, antes de mais nada, aquela olhadinha, solta o foguinho. Integridade. O que é ser íntegro, primeiro de tudo, Quando a gente pega um leite, por exemplo, leite lá tem o desnatado, o semidesnatado e tem o quê? O integral. Integral, ele remete à integralidade, à totalidade, ao todo. A completude, é ser completo. É uma coluna de caráter porque ela remete a uma honestidade, a uma fidelidade, a uma lealdade sem mentiras, sem hipocrisia. Você é aquilo que você é. Você é aquilo que você é quando ninguém está vendo ou quando todo mundo está vendo. Isso é ser íntegro. Isso é ter integridade. Não é você ser uma pessoa na frente de uns, outra pessoa na frente de outros. A cada grupo que você participa, a cada grupo que você está inserido, você é uma pessoa diferente. Isso é uma fragmentação do nosso caráter. E o nosso caráter ele precisa ser íntegro, porque o olhar de Deus está sobre todos os lugares. Então, a integridade ela nos remete a desejar sempre fazer o certo. É fazer o certo em todas as situações, em todas as circunstâncias, ainda que muitas vezes possa causar um incômodo em nós, de alguma forma. Porque às vezes fazer o certo traz um certo incômodo, porque aquilo aflige a nossa carne. Por exemplo, é muito difícil para o homem, a criação, o homem e a mulher, às vezes reconhecer o próprio erro. E qual que é aquilo que vem a primeira coisa na nossa mente? Mas se eu não falar isso, se eu contar de uma forma diferente, vai dar certo, eu não estou fazendo mal para ninguém. Não é aquela história liga a pessoa em casa, a criança atende e fala assim, fala que eu não tô. É uma mentira, é falta de integridade. E nós precisamos corrigir, porque nesses pequenos atos é que vai fragmentando o nosso caráter, a nossa integridade, não é? Então, nós precisamos do que para que a gente cresça em integridade? Nós precisamos daquele que é íntegro completamente, a completude de todas as coisas, que é Deus, o nosso Pai. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos fazer sermos íntegros e desejar a integridade em todo o tempo. A nossa maior motivação de sermos íntegros é o Senhor, é fazer as coisas corretas para Ele. É fazer as coisas como ao Senhor e não como aos homens, como diz lá em Colossenses, E a grande inversão de valores que a gente vive hoje na nossa época faz com que a falta de integridade ela seja cada vez mais comum. As pessoas elas têm escolhido, elas têm o certo e o errado, e muitas vezes o que é errado acaba sendo certo e o que é certo acaba sendo errado, e essa inversão de valores vai fazendo uma confusão na mente das pessoas, fazendo que haja essa fragmentação no caráter e a falta de integridade vai começando a tomar conta da sociedade. E eu não digo só em questões
né, de escolha ou pessoal. Eu digo que muitas vezes em questões esdrúxulas, como roubar e matar. Todo mundo sabe que é errado, mas está cada vez mais comum na nossa sociedade. As brigas, as dissensões, as divergências que levam muitas vezes a um matar o outro. A inveja, a ganância, a altivez, né? Se nós lermos lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, fala assim, ó: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. O que isso aqui quer dizer? Que a volta de Jesus está demorando? Então o homem tende a fazer o mal. Porque a nossa tendência, quando entrou o pecado no mundo através da falha de Adão e Eva, a tendência da nossa carne é sempre para o mal. E quando nós não entendemos a gravidade de não ter uma vida íntegra, nós acabamos nos fragmentando por poucas situações, situações tão irrisórias, que quando a gente vai ver, se completa aquela palavra que diz que abismo puxa abismo. Porque às vezes você conta uma mentira e aí você tem que contar outra para sustentar a primeira, depois você tem que contar outra para sustentar as duas primeiras, e aí a sua vida vai virando um bolo de mentira. Quando você vai ver, até você já acreditou na sua mentira, e nem você sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Então não se permita ser roubado pelas pequenas coisas, pelas pequenas mentiras, pelas pequenas pedras. Busque a integridade em todo o tempo. Busque a integridade quando ninguém está vendo, porque é no secreto que vem a nossa maior recompensa. Quando todo mundo está vendo, é fácil até você ser íntegro, você buscar demonstrar algo para as pessoas verem. Mas quando você está no seu secreto, quando você está no secreto, quando eu digo, é quando ninguém está vendo. É aí que realmente nosso caráter aflora, aquilo que nós somos verdadeiramente. O Evangelho não muda. Quem muda somos nós. No capítulo anterior, quando a gente falou sobre amor, eu li uma passagem da Bíblia que fala em Apocalipse 2, versículo 4, se não me falha a memória, que fala da igreja de Éfeso, Deus dizendo que o que ele tinha contra aquela igreja é que eles abandonaram o primeiro amor. E quando nós abandonamos a base de todo o caráter, como eu disse no outro vídeo, toda a coluna fica frágil. Então o amor é a base para a integridade. O amor é a base para a integridade. E ser imitador de Cristo vai fazer com que a gente se aproxime cada vez mais desse amor, dessa integridade. Aí você fala assim, olha a sociedade que a gente vive. Será realmente que tem como ser íntegro no meio dessa sociedade? Sim. Existem homens na Bíblia que escolheram ser íntegros em meio à perversidade da sociedade em que eles viviam. É uma escolha. Se você for olhar em Daniel 1:8, fala que ele escolheu não se contaminar, não se deleitar com os manjares do rei. José, ele tinha todos os motivos para não ser íntegro, mas ele escolheu ser íntegro. Jeremias, João Batista, o próprio Cristo, quando ele foi tentado no deserto, eles escolheram ser íntegros, eles escolheram permanecer naquela convicção de que Deus estava com eles, e eles foram com aquela convicção até a morte. E nós talvez não tenhamos essa fibra que eles tinham. É por isso que nós precisamos todos os dias buscar ao Senhor, para que a gente literalmente vença a nós mesmos, vença as nossas vontades, e que a gente se entregue realmente todos os dias ao nosso Deus com integridade, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Às vezes nós nos preocupamos muito com a imagem que a gente passa para o próximo, mas na realidade o que nós devemos se preocupar é com a imagem que Deus tem de nós, a imagem que nós passamos para Deus, a imagem daquilo que nós realmente somos, a nossa essência. E o papel da igreja nisso é fundamental, porque lá dentro nós vamos ter pessoas que vão nos ajudar a sermos íntegros, vão ter pessoas que vão confrontar o nosso caráter, vão ter líderes, pastores, diáconos, presbíteros, que vão olhar para a nossa dificuldade e com amor vão nos confrontar para que a gente melhore, para que a gente cresça. E qualquer outra confrontação que não seja com amor, que não seja na palavra, que venha do homem, e qualquer outra exortação que não seja fundamentada na palavra, no amor, ela acaba sendo infrutífera. A igreja verdadeira, ela vai ter pessoas que se ajudam, que se aproximam para que ambos se aproximem de Deus. É um ajudando o outro, é um alimentando o outro. E será que nós, inseridos
nesse contexto da igreja, temos cumprido esse papel, não só de um ajudar o outro, mas também dos dois se ajudarem e sim ajudar o que está perdido. Porque tudo que a gente aprende na igreja, tudo que a gente aprende na palavra de Deus, ela não tem que morrer dentro de nós, senão nós vamos ficar aquele famoso gordo espiritual. Nós temos que repassar o conhecimento, nós temos que repassar os ensinamentos de Cristo, nós temos que pregar o Evangelho para que se dissemine o amor, a integridade como uma cultura. E uma sociedade que é baseada no amor e na integridade, ela tende a ser uma sociedade próspera. E não só próspera financeiramente, eu não estou falando de finanças aqui, eu estou falando de caráter. Nós temos que pensar num crescimento de igreja, mas de maneira qualitativa. Não temos que parar de pensar em números de membros, por exemplo. É claro que isso é importante, porque quanto mais gente estiver dentro da igreja, significa que existem mais pessoas buscando ao Senhor, mas que essas pessoas que estejam dentro da igreja cresçam de uma maneira qualitativa, com qualidade, sejam transformadas, para que aí sim elas vão e transformem o ambiente onde elas estão inseridas, no trabalho, na faculdade, na escola. Esse é o papel da igreja, formar pessoas para que lá fora elas impactem o mundo. Para que elas impactem o mundo onde elas estão inseridas. A santidade que Deus espera de nós é uma separação. Quando nós vemos santidade em relação a Deus, é a perfeição. Mas quando Deus fala que nós devemos ser santos porque Ele foi santo, Ele está nos separando de uma sociedade corrupta. É nós sermos separados. A santidade é nós entendermos que somos pecadores e dependemos da graça e da misericórdia e do amor de Deus. Não é não pecar, não é não errar. É você se arrepender, você se entregar em arrependimento. É você ter um coração contrito, quebrantado diante do Senhor. E quando nós abrimos mão de tudo que acreditamos dos nossos princípios para entender esse amor, para buscar esse amor, nossa vida começa a ser transformada. Nós precisamos parar de jogar os nossos erros, os nossos pecados para debaixo do tapete. Nós precisamos buscar ao Senhor de coração puro, de coração contrito, quebrantado, porque daí Ele vai nos perdoar, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos purificar e o nosso caráter vai estar cada vez mais íntegro. Quando nós abrimos mão daquilo que é bom, daquilo que é um princípio para nós, quando nós ferimos os nossos princípios, a gente se sente mal com isso. E a integridade, ela é um princípio que todo mundo deseja ser correto. O problema é que, às vezes, esse correto é desvirtuado. Há uma inversão. O certo vira errado, o errado vira certo. E aí vem um peso na nossa mente, no nosso coração. A gente tentar encontrar um rumo e não consegue. A gente tenta solucionar os problemas e não consegue. Há na nossa mente um fardo, um peso, porque a gente abriu mão de um princípio. Por isso que nós cristãos, todas as vezes que a gente peca, vem sobre nós um peso, um fardo, porque nós abrimos mão daquilo que é bom aos olhos do Senhor para nós. Quando nós pecamos, nós não nos afastamos do amor de Deus, porque isso nada faz, mas nós nos afastamos nós quebramos a nossa comunhão com Deus. Nós nos afastamos dele. E quanto mais tempo eu levo para retomar e religar essa comunhão, quanto mais tempo eu levo para confessar o meu pecado, para me apresentar de coração contrito, quebrantado diante do Senhor, mais longe eu vou ficando dele. E muitas vezes isso acontece porque nós agimos sempre pela emoção. O sentimento emocional do medo, do engano, da ira, até do ódio, da paixão, isso nos enche os nossos olhos, nós agimos emocionalmente e somos enganados. Não é errado você ter sentimentos. O sentimento faz parte do ser humano, faz parte de nós. Só que nós temos que aprender a filtrar o que é bom e o que é ruim. Aquilo que me atinge e aquilo que atinge ao outro. E aquilo que atinge ao outro e a mim. A integridade vai fazer com que a gente faça esse filtro muito bem. Porque o princípio do certo e aquilo que é errado, a definição de certo e errado vai estar bem conceituada
na nossa mente e no nosso coração. Amém? Então nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados para que haja paz, para que o nosso coração esteja leve, sem fardo e todo sentimento de culpa venha cair por terra. Toda hipocrisia, toda religiosidade é veneno para a nossa vida espiritual, é veneno para a nossa vida. E quando nós somos íntegros a Deus, quando nós somos fiéis a Deus aqui nessa terra, Ele vai com certeza nos honrar de alguma forma e nós vamos sim cumprir o nosso chamado aqui na terra. Às vezes nós achamos que somos livres porque fazemos aquilo que queremos, mas na realidade a liberdade é muito mais do que isso. Porque às vezes a pessoa fala que é livre, mas ela é viciada, tem algum tipo de vício, quando na realidade a liberdade ela tem a ver com muito mais a escolha de não fazer coisas que me prejudicam e vão me trazer sim a vida eterna. Integridade, ela é uma coluna do caráter, porque ela vai nos fazer ter princípios, ela vai fazer com que a gente tenha uma aproximação, uma ligação com Deus completa, fiel e leal. Amém, galera? Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar. Mais uma vez, entre lá no grupo do Telegram, conversa comigo lá, interaja comigo lá também, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, não esqueça e Deus abençoe.